Meu nome é Iácara Negrão, eu sou mineira, nasci e me criei na esplêndida natureza de Minas Gerais e há 30 anos vivo agora em São Paulo. Cidade que eu amo, São Paulo tornou-se o palco da minha história, essa gótica trevosa é a minha paixão. Eu sou pedagoga, trabalhei alguns anos lecionando, gosto muito do ensino, da educação, sou advogada, sou apaixonada pelo direito, estudei filosofia, teologia, mas o que eu gosto muito na minha vida e que eu acredito que é o que mais me define como pessoa é o meu dom. Eu sou vidente, médium, sou cartomante, alquimista, perfumista e tudo isso vem da minha identidade, do meu eu maior, que é o fato de ser uma bruxa. Eu nasci bruxa. Às vezes as pessoas me perguntam, mas quando é que você começou a ser uma bruxa? Não tem isso, né? A gente já nasce bruxa. Ser bruxa é estar muito ligada com uma energia que nos torna um pouco diferente das pessoas. Eu acredito que, de uma certa forma, todos somos, né? Mas tem pessoas que investem nisso, estudam, investem nesse conhecimento, aprendem a ouvir o seu próprio coração, a aprofundar-se dentro da sua verdade e então esse caminho torna-se um caminho do qual a gente não pode fugir, né? Mas a primeira consciência que eu tive foi pela minha mediunidade. Eu comecei a perceber que eu sonhava algumas coisas que aconteciam. Eu comecei a perceber que eu sabia de algumas coisas sem nunca ninguém ter me ensinado. Que eu tinha consciência de algumas informações das quais eu não tinha tido acesso para que eu pudesse saber. Só que isso tudo, lá na minha infância, na minha adolescência, estava misturado, mascarado, como se fossem um sonho aqui, uma intuição ali, uma coisa assim ou assado. Então, por causa da forma como isso se deu, primeiro eu descobri a minha mediunidade. Quando a minha mediunidade ela começa a ficar mais clara para mim, eu precisei estudar sobre isso, né? Fui naturalmente para os bancos espíritas, li toda a obra do Kardec, li a obra completa dele, até para poder entender muito do que acontecia comigo, que para mim eram umas esquisitices meio inexplicáveis. Então, conforme eu fui tomando consciência da minha mediunidade, conforme eu fui aprendendo sobre isso, eu comecei a trilhar esse caminho, comecei a andar nessa estrada. Eu fui percebendo então que não era só isso, mas havia muito mais coisas num oceano profundo dentro de mim que eram muito diferentes. E aí, nesse momento, eu começo a tomar consciência. Eu trabalho com cartas, eu sou apaixonada pelo tarô. É um oráculo esplêndido, o tarô, as cartas ciganas. Encontrar o tarô foi quase como me encontrar. Por isso que eu gosto muito de falar que eu sou cartomante, adoro, porque de fato a minha história com as cartas, ela tem um peso muito grande na minha história, porque foi o disparador psíquico, né? Foi o instrumento, a ferramenta que a vida usou para abrir os portais da minha consciência. E desde então eu fui engolida
por esse mistério, né? A partir daí nunca mais parei. Eu lia tudo que me caía nas mãos, sempre gostei de ler, sou uma leitora voraz. Eu estudava muito sobre todos os sistemas, sobre as religiões, ocultismo, sistemas herméticos, enfim, tudo que me caiu nas mãos, eu devorei. Eu sempre gostei muito de ler e aquilo era tudo muito misterioso. E então eu fui aprendendo, entendendo em primeiro lugar muita coisa que acontecia comigo e que eu não sabia o que era, coisas da minha própria história que eu não entendia. Então, em primeiro lugar, eu comecei a entender isto e em seguida eu comecei a aprender, ou melhor dizendo, eu comecei a relembrar todo um universo de coisas que já estava dentro de mim e que eu precisava me afinizar. Eu entendi a minha vida, entendi a minha caminhada, entendi a minha história. Então eu percebi que eu era uma bruxa e nesse momento eu entendo grande parte do meu passado, da minha infância, da minha adolescência. Tudo isso sobe para a minha consciência assim com uma grande clareza. E a partir daí, estudando cada vez mais, relembrando, porque muitas coisas também me vêm por um acesso que é um acesso pessoal, né, assim, personalíssimo, vem por canalização, vem por mediunidade e a minha intuição bombando e me mostrando um monte de coisas. E de repente assim, num piscar de olhos, tinha um caminho inteiro aberto à minha frente, que era e sempre foi o meu caminho. E aí a minha vida mudou, né? Completamente. Continuei estudando as coisas que eu estudava, tenho um contato muito íntimo com a minha família, eu adoro as minhas irmãs, eu tenho 2 filhos lindos e vivo aí fazendo todas as coisas que uma pessoa faz numa encarnação, né? Estudo, trabalho, amo, sinto, mas tudo na minha vida passa pelo viés, pela alma e pelo espírito da bruxaria.